Pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar hoje raiz quadrada de números racionais que está na página 147. Vamos analisar os três exemplos que o capítulo traz no início. Se nós temos raiz quadrada de 16 sobre 25, a primeira coisa que nós vamos fazer é desmembrar essas duas raízes. Tudo bem? Então eu vou desmembrar. Eu vou ter raiz de 16 e raiz de 25. Aí fica fácil. Que número eu multiplicado duas vezes eu tenho 16? 4. E 25, 5. Ou seja, raiz quadrada de 16 sobre 25, eu vou ter, então, 4 quintos. Vamos ver outro exemplo. Raiz de 1 sobre 81. Então, nós vamos primeiro desmembrar raiz de 1 e raiz de 81. Raiz de 1 é 1 mesmo, raiz de 81 é 9. Ou seja, raiz de 1 sobre 81 eu vou ter 1 sobre 9. Vamos olhar o último exemplo. 121 e 169 nós vamos desmembrar. Então vai ficar raiz de 121 e raiz de 169. Raiz de 121 nós vamos lembrar que é 11. E raiz de 169 é 13. Ou seja, raiz de 121 sobre 169 é 11 sobre 13. Agora, pessoal, nós vamos tirar a raiz quadrada quando o número for decimal. Quando for decimal, gente, obrigatoriamente eu tenho que transformar ele numa fração. Então, como que fica, então, o 0,25? Gente, ele é 25 sobre 100. Por que que eu sei que é 100? Duas casas depois da vírgula, 2 zeros. E aí nós vamos cair na situação anterior, certo? Então, eu vou separar minha raiz, raiz de 25 e raiz de 100. Eu vou ter 5 sobre 10. Só que interessante, pessoal, 5 sobre 10, e como a minha pergunta foi sobre decimal, nós vamos retornar a resposta em decimal, que vai ser 0,5. Tudo bem? Vamos fazer o exemplo B? Então, eu vou transformar 144 sobre 100, porque duas casas, e nós vamos tirar a raiz desse número. O que nós vamos fazer? Nós vamos separar. Então, vai ficar raiz de 144 dividido por raiz de 100. 144 eu sei que vai ser 12 sobre 10. Só que aí que é a questão, né? Como a pergunta foi em decimal, nós vamos retornar a resposta 1,2. Então, esse é o resultado da raiz de 1,44. Então, só lembrando, toda vez que eu tiver um decimal que eu precisar tirar a raiz, eu tenho que transformar ele em fração. Com essas informações, vocês podem fazer agora o exercício da página 148. Até a próxima!